Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série, né? Tudo sobre o Light Steel Frame. E hoje eu quero falar um pouco de um vídeo que eu já até gravei, só que o áudio ficou muito ruim, então quis trazer de novo esse assunto de uma forma um pouco diferente, obviamente, mas que vai ter muita coisa daquele vídeo ali. E o título do vídeo, como vocês já viram, é Não Contrate de Última Hora. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu acho muito importante falar sobre esse assunto, né? Todos os vídeos que a gente grava até entra nesse assunto de uma forma, mas não direta como eu vou falar aqui. Então, quando eu falo assim, não contrate de última hora em Light to Frame, a gente entender que tudo tem o seu tempo. A gente vive num mundo que tudo é muito corrido, tudo está sempre muito corrido, a gente sempre está na pressa, que é até legal, né? Se você não falar, é até legal falar que a gente está na correria, né? Porque se a gente não fala que está na correria, não parece que a gente está à toa, né? Então tudo tá isso. A gente assiste vídeo em 2 vezes, não consegue assistir vídeo em uma vez normal, então a gente tá sempre nessa correria. Tudo tem que mandar áudio e o áudio escuta 2 vezes. Então a gente tá sempre nessa, sempre na pressa. Pede uma coisa, se a pessoa não responde no WhatsApp, é uma loucura. Já tá cobrando, aí já começa a ligar para a pessoa. Às vezes a pessoa demorou nem 2 horas para responder. 2 horas é o tempo da gente focar em alguma outra coisa, né? Então tá assim, tudo muito corrido. E quando a gente vem falar de construção, não é diferente. Obviamente, construir em alvenaria não é tudo corrido, né, gente? Não tem como. Claro, não, tô brincando. Tem empresas que são sérias, tem empresas que até fazem alvenaria rápida, né? Mais rápida naquilo que pode fazer, né? Não vai ser igual um steel frame bem feito. Mas quando a gente vem para a construção, ainda tem tudo esse sentimento de velocidade. Só que é igual em todas as outras esferas nossas da vida, é o sentimento de velocidade sem coerência. É simplesmente eu trazer todos esses aspectos da vida e entrar quando vai fazer a construção nesse sentimento de velocidade. E quando a gente fala de tempo de construção, de não contratar, com essa ideia do não contratar de última hora, é que o primeiro tempo que a gente tem com relação à construção é, às vezes, a pessoa que compra o primeiro terreno, né? Você compra o primeiro terreno, compra o terreno, tá pagando ali parcelado, sem expectativa inicial de construir, né? Comprou o terreno ali como o primeiro investimento ali para já se comprometer ali com o terreno. Só que, a partir do momento que a pessoa compra o terreno, obviamente todo mundo começa a pensar em uma construção, começa a namorar, aí já começa a abrir, já baixa o Pinterest, já começa a olhar coisas no Pinterest, aí já vai começar a aparecer para ele no Instagram também casas, projetos, no YouTube tudo que ela pesquisar. Então ela vai pesquisando, começa a pesquisar sobre esse assunto. E aí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela fica muito tempo pesquisando sobre esse assunto. Tem pessoas, inclusive, né, que já entrou em contato com a gente. Ah, Vitor, gosto da forma que você fala, vou construir com vocês. Mas está nessa fase de planejamento, de planejamento pessoal da sua família, pensando nas estratégias, em como vai fazer, olhando o financeiro. Então está nessa fase inicial, fase que eu chamo do planejamento familiar. Você está conversando com sua família, analisando, olhando você da sua forma, a questão de custos, né? Que você vai no Google, pesquisa de uma forma ali, entende, vou ter que construir desse jeito, está olhando os vídeos no YouTube, olhando quanto que é o custo mais ou menos, e aí você começa esse planejamento familiar, de entender qual que vai ser o seu momento de construir, né? De acordo com o seu potencial financeiro ali. E aí o primeiro ponto aqui, já abrindo um parêntese, se você for financiar, sempre lembra, a melhor hora de construir é agora. A não ser que ano que vem você saiba que você vai duplicar o seu salário, coisa assim. Agora, se você vai manter o seu salário, a melhor hora de construir é agora. Esqueça essa questão de governo, que as coisas estão caras. Se hoje está caro, amanhã vai estar caro mais um, caro mais dois, caro mais três.
Então, sempre a melhor hora é agora. Construção não se procrastina, a não ser que você realmente não tenha dinheiro agora, mas se você tenha dinheiro e está simplesmente com insegurança em relação ao governo, todas essas coisas, a custo que só está aumentando, o custo vai continuar aumentando. Então saiba que a melhor hora é agora. Fechando parêntese, então você tem esse primeiro momento que é um tempo de planejamento familiar, então vocês têm todo esse tempo. E aí o que acontece com a maioria das pessoas? Tem todo esse planejamento familiar, passa todo esse tempo e aí toma a decisão. Ah, vou construir agora. Vamos dizer, tá pensando superficialmente começar a construir ano que vem, estamos em junho, final de junho. E aí beleza, a pessoa passa durante esse ano todo pensando, olhando coisa. Ah, vou construir só ano que vem. E aí, quando ela chega para procurar um profissional para fazer projeto, ela vai procurar em outubro, em novembro. E aí, a gente está falando de outubro, novembro, dezembro, 3 meses. E ela quer começar a casa em janeiro. E aí, onde que mora o perigo? Primeiro, começa a sua frustração, que você acha que você vai começar a sua casa em janeiro. Às vezes tem gente que até consegue, mas é aquele que começa a casa em janeiro achando que vai terminar em dezembro. Só que a casa dele termina em dezembro do outro ano. Porque ele não fez o primeiro trabalho bem feito, porque ele teve pressa. Ele teve pressa, achou que era fazer qualquer coisa, fez qualquer coisa, e aí a obra não aceita desaforo. E a obra começou. Algum momento, o começo sempre é muito rápido, gente. O começo sempre surpreende. Nossa, tá muito rápido tudo isso. Só que chega em um momento que aquilo que você não fez, que precisava de ser feito lá no início, começa a ser pago a conta. E aí você tem que esperar, gastar mais, criar frustrações, criar raiva durante a obra, odiar o povo que está na obra, ter prejuízo financeiro, ter que retrabalho. Então tudo isso começa a acontecer porque a gente teve pressa, porque a gente não entendeu que o seu tempo de planejamento é diferente do tempo de planejamento da obra, que se a gente está tratando de obra residencial, tem sim um tempo. É muito difícil alguém que vai fazer uma obra residencial ter essa necessidade de pressa muito grande que ele não consiga separar o tempo dele planejar e o tempo que precisa planejar a obra, fazer projetos e planejar a obra. É muito difícil, real, alguém ter essa necessidade de comprei o terreno hoje e amanhã eu preciso de construir porque eu tenho que mudar depois daqui 6 meses. Sei lá, 1 em 1 milhão que vai acontecer uma situação disso. No começo a gente achava que isso era realidade, mas vai passando as pessoas, vai chegando os clientes, a gente vai entendendo que isso é simplesmente sentimento de pressa. Ou por essa questão do planejamento pessoal, planejamento familiar, achar que era o necessário e que depois a obra é só fazer um desenho no papel e comprar material e começar a obra. Talvez na alvenaria lá, talvez seja algo assim, mas no steel frame não dá. No steel frame não dá para fazer isso. O steel frame você vai ter o seu planejamento familiar, que é muito importante. Você precisa ter esse planejamento familiar. Vocês precisam entender até onde vocês vão financeiramente. Até onde vai ser sustentável para sua família não ter problemas financeiramente, não ficar louco para pagar uma parcela de financiamento, não tirar todo o investimento de vocês para construir essa casa. Depois que isso estiver claro para vocês, vocês precisam de entender que tem um prazo para fazer projetos. E que esses projetos têm prazo, têm custo, e para fazer direito, o custo não é o mais barato. Não existe isso. É igual prestação de serviço. Não existe projeto, prestação de serviço, tudo que for prestação de serviço, que o mais barato vai funcionar. A única forma de funcionar isso é se você pegar uma amostragem de empresas que estão prometendo te entregar a mesma coisa. E aí você pegar essa amostragem e aí estar realmente todos te mostrando a mesma coisa, ter o mesmo... Quando a gente fala prestação de serviço de construção, que a gente precisa de analisar o escopo. E aí todos estarem mostrando o mesmo escopo.
Aí sim, se todos estiverem mostrando o mesmo escopo, tá? A mesma amostragem ali, a apresentação, a forma de visualização desse projeto, tudo é igual, aí sim, aí você vai pegar o mais barato. Agora você pegar, quero um orçamento de projeto tal. E aí você pega, quanto você cobra para fazer um projeto tal? Vai ter fulano que vai te cobrar X, vai ter fulano que vai te cobrar Y, vai ter fulano que vai te cobrar Z. Só que vai ter o fulano que vai cobrar X, que o escopo dele é 3 linhas de entrega, o que vai entregar Y é 5 linhas de entrega, e o que vai cobrar Z é 10 linhas de entrega. Só que você não parar para conversar, não entender, não analisar tudo o que cada um está entregando, você não vai ter o valor real. E você vai comprar o mais barato achando que é o certo e é onde que começa o problema. E aí o mais barato vai te entregar rápido, né, no tempo que você está com pressa de fazer, porque você precisa começar a obra logo, porque você precisa de mudar, que está pagando aluguel, não sei o quê. E aí você demora o dobro do tempo na sua obra porque foi feito qualquer coisa. E não existe construtor que faz milagre, gente. De novo, eu comecei esse canal porque não existe construtor que faz milagre. Eu comecei a trabalhar, dedicar de novo essa fase de projetos, essa fase de planejamento pré-obra, essa compatibilização de projetos, porque por mais que eu tivesse boas intenções, durante a obra eu não consigo resolver todos os problemas. A não ser que eu resolvesse tirar do nosso bolso para resolver tudo, mas isso é impossível. Às vezes, por mais que a gente quer fazer uma coisa ou outra, se a gente começa a olhar para o financeiro, não dá. As coisas precisam ser resolvidas antes. Só que para as coisas serem resolvidas antes, tem o seu tempo. Então, pensem, não contratem tudo de última hora. Analisem, interpretem, escopo, entrega do que cada um está fazendo. E falando de steel frame, é primordial você fazer isso. Eu estou preparando o material, estou prometendo vários vídeos, né? Mas possivelmente no próximo vídeo eu já vou trazer isso. Estou preparando esse material, mostrando variações de composições, custo, desempenho de cada composição de fachada, não só de fachada, fechamento externo e interno de steel frame, para você entender a variação que tem. E que se você não pegar isso que chamam escopo, você está olhando o número e às vezes isso não é aquilo que você queria para sua casa. Você não está investindo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para que simplesmente você receba as coisas de qualquer forma. Para que você tenha a sua casa de qualquer forma. Não tem por que você trocar o steel frame por isso. Mas eu quero só por causa da velocidade, Vitor. Não quero nada de isolamento térmico, isolamento acústico, nada não. Quero só porque é mais rápido e não ter que lidar com mão de obra. É aí que você se engana. Você vir afobado para fazer com steel frame, não tem nada de uma mão de obra mais rápida. Não tem nada de se livrar de mão de obra. Você vai ter problema do mesmo jeito. Gente, é todo ser humano. Essa fala de que, não quero lidar com mão de obra de alvenaria tá complicado, só que é tudo ser humano. A maioria das pessoas que trabalham com steel frame, infelizmente também não tem a mentalidade adequada. E se você for de qualquer jeito, você vai contratar, a chance de contratar essas pessoas que ainda não têm essa mentalidade é muito grande. Então sua obra vai demorar mais e sua dor de cabeça com mão de obra vai ser, às vezes, duplicada. Então, entendam isso. Não contrate obra de steel frame de última hora. A não ser que você vai fazer uma obra comercial, que você vai fazer um investimento alto e esteja preparado para isso. Porque aquele negócio, é claro que numa prestação de serviço a gente pode entregar mais rápido, mas tudo é de acordo com o financeiro. Dá para entregar mais rápido? Dá, mas vai pagar mais caro. E é por isso que eu falo que para uma obra residencial é muito difícil esse tipo de situação acontecer. Essa pressa numa obra residencial é muito difícil. É 1 em 1 milhão de você realmente ter que ter essa pressa. E não se iluda achando que alguém vai fazer muito rápido para você e vai te entregar a mesma coisa. Obra residencial. E na verdade, se você estiver pagando a mesma coisa, não tiver um diferencial de custo para entregar mais rápido, você não vai receber. É impossível fazer sem estar recebendo mais, porque a prestação de serviço tem que fazer mais coisas, tem que fazer outras coisas, então não fecha a conta. Agora, se você pagou mais por isso, tá tudo alinhado com a empresa,
aí sim, você pode receber as coisas rápidas, tudo é possível. Mas se tratando da maior parte dos casos, não existe isso. Saiba que você tem seu planejamento familiar e depois existe um planejamento da obra, para aí sim a sua obra começar. Na verdade, nesse planejamento da obra tem que ter todos os projetos, planejamento da obra, e aí sim a sua obra vai começar. Você precisa de saber projetos, você precisa de saber quanto tempo exatamente essa obra vai durar e você precisa saber o quanto essa obra vai custar. Gente, pare de começar a obra sem saber isso. A gente não começa a obra mais sem saber isso. Se a obra for nossa, a responsabilidade 100% nossa execução, a gente não começa a obra sem você estar claro do quanto essa obra vai começar e do tempo que a gente está estimando para essa obra começar. Porque se a gente não souber isso, como a gente vai controlar? Aí a gente vai ficar nessa pressa de qualquer forma. A obra demora tanto tempo. E aí vai. E aí rapidinho passa esse tempo e a obra não acabou porque coisas não foram feitas. Então entenda isso. Então contrate obra de show frame de última hora. Se você está planejando, por exemplo, estamos em junho, se você não tem projeto, não tem nada, está planejando sua obra para janeiro, saiba que você já está atrasado. Fazer projeto arquitetônico já leva um tempo muito grande. Projeto arquitetônico personalizado, gente, que é feito em 1 mês, 2 meses, desculpa, mas não é personalizado. A não ser que você senta todos os dias com o projetista e conversa sobre o seu projeto. Senão, não é personalizado. Você falou de qualquer forma que você quer, ele projetou de uma forma que ele achou que entendeu e juntou com coisas que ele quer pôr no seu projeto, e aí você gostou ou não, às vezes porque você está com pressa, você gostou, porque senão vai começar a te atrasar, e aí você vai. A gente, personalizado realmente tem o seu tempo. Muito rápido, a casa tem que ser muito pequena. Projetos maiores, que é o que a gente vai trabalhar, né? No caso, no Steel Frame, acaba que a maioria são projetos maiores. Primeira coisa, projetos personalizados, você não vai fazer rápido. Então, se você vai estar pensando em construir em janeiro, saiba que você está atrasado. E que dificilmente, se for contratar a gente, vamos supor, se você for contratar a gente aqui para fazer tudo, dificilmente a gente vai começar em janeiro. Porque projeto arquitetônico a gente não vai fazer em menos de 4 meses todo o projeto. E aí tem mais os outros projetos. Pode ser que em fevereiro, março ali a gente consiga começar a obra. E assim, isso tudo, se nascer tudo o projeto na mesma empresa. Se você já começar a separar, eu quero fazer o projeto com fulano, os outros projetos depois eu vou ver, saiba que seu prazo ainda vai estender mais ainda, porque passa de uma pessoa, passa para outra, ninguém é dono de nada. E o tempo é dono de todo mundo, e o tempo só passa. Então esse é um dos outros pontos, um dos outros motivos, né, que a gente começou a trabalhar com tudo. Com ter responsabilidade de toda essa fase de pré-obra, né, todos esses projetos, todo esse planejamento, porque aí assim a gente consegue ter um controle maior do tempo e consegue resolver um pouco mais essa questão do tempo para vocês que estão pensando em construir em steel frame. Porque a gente tem o controle de toda a informação, a gente sabe aonde a gente quer chegar. E aí a gente faz o movimento inverso e vê se é possível. E hoje eu sou claro, menos de 6 meses, se tiver um projeto, é impossível fazer. A não ser que entre aquele fator do pagar mais, para ter nesse tempo menor. Se não tiver estado normal, menos de 6 meses não faz. E claro, gente, eu estou falando de obras de obras no padrão que a gente fala aqui, que o steel frame fica economicamente viável, né? Obras de 200, acima de 300 metros, obras assim. Que aí vai ficar viável nessa questão do tempo, né? A gente fazer tudo, organizar, aí menos de 6 meses a gente não vai fazer. Então, entenda isso, não deixe para a última hora. Se você está pensando em construir steel frame, inclusive as pessoas que já falaram, que gostam do que a gente fala, da forma que a gente fala, entenda essa questão do tempo. O seu tempo de planejamento tem que ser somado com o tempo dos trabalhos que a gente precisa fazer para efetivamente a sua obra estar começando. E tudo isso é para que a gente realmente não só faça a obra mais rápido, a gente tem que ter essa mentalidade de, eu estou falando isso, não é só para a questão, para a obra ser mais rápida efetivamente, mas é para garantir a qualidade da obra, gente. A gente não tem que pensar só na obra ser rápida, eu tenho que pensar na obra ter qualidade, ter as coisas bem feitas. E para elas serem bem feitas, tratando desse padrão de obras, a gente precisa analisar muitas coisas. Se a gente só começa de qualquer jeito, a gente vai deixar para analisar as coisas na obra, e analisar as coisas na obra é sempre um problema. Então espero que você tenha entendido isso, que
seu tempo é diferente do tempo efetivo, né, da construção. Se fez sentido para você, clica no link na descrição, tem um formulário para você preencher ali com seus dados e a gente vai entrar em contato com você para começar o planejamento da sua obra em Light Steel Frame. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta um vídeo que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe também com aquela pessoa que você conhece, que está querendo construir, está indo lá pro caminho errado, endireita ela para cá. Então, espero que você tenha gostado, deixe nos comentários o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.